Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao programa Café com Graça. Se você está chegando por agora, se inscreva no nosso canal. Se você já está neste ambiente aqui, compartilhe o link da transmissão aí com o pessoal, né? Desperta todo mundo para estudar a palavra de Deus e também dá uma curtidinha aí, faça um comentário, que isso vai ajudar o nosso conteúdo, ok? Glória a Deus, aleluia. Amanhã de quarta-feira, metade da semana, Deus tem tanta coisa para falar conosco. Irmãos, ontem foi poderoso. E eu quero aconselhar você a voltar lá, se você assistiu, reassistir o programa de ontem. Se você não assistiu, volta lá, assiste. Nós começamos ontem no capítulo 4 de Gênesis, meditando sobre Caim e Abel. Eu quero só fazer um adendo aqui, reforçar, né? Dizer que este programa, o objetivo dele é a meditação na palavra, né? Estudar a palavra de Deus. E eu quero incentivar você a usar esse programa como um devocional diário para você. Pastor, eu não posso participar às 8 horas da manhã. Ok, o programa fica aí no canal. Você pode assistir em outro horário, você pode assistir com a sua família, e eu acredito piamente que vai ser uma grande bênção para você. Se você estudar todo o livro de Gênesis aqui comigo, não tem jeito de você ser a mesma pessoa. Deus vai transformar você de maneira poderosa. Amém? Glória a Deus. Dando seguimento, então, ao capítulo 4, nós falamos ontem sobre o caminho. Falei para você sobre dois homens, Caim e Abel, que esses homens estão durante toda a palavra de Deus, vão se desenvolvendo, desde lá da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Você tem os dois caminhos. E agora você tem Abel e Caim, mas depois você vai ter Davi e Saul, você vai ter Abraão e Ló, você vai ter Davi e Saul, você vai ter o novo e o velho homem, né? Você tem esses caminhos se desenvolvendo sobre toda a palavra de Deus aí. Mas ontem nós falamos sobre o caminho de Abel. Falei que Abel trabalhava no esforço próprio. Por quê? Porque ele ofereceu a Deus o fruto do seu trabalho, ok? Lavoura, fruto do seu trabalho. Falei para você também que ele adorou a Deus de acordo com o seu conceito próprio, porque eles tinham aprendido dos pais que aprenderam de Deus a sacrificar o animal, que a adoração seria feita com sangue. Mas ele então quis se apresentar diante de Deus baseado no seu conceito próprio. Ele falou: "Não, eu vou oferecer para Deus fruto aqui dos meus cereais", né? Terceiro, eu falei para você que o caminho de Caim é o caminho da perseguição dos verdadeiros adoradores, né? Abel adorou e Deus aceitou. Caim ficou com inveja, né? A inveja entrou em cena aqui e ele passa então a perseguir e a matar o seu irmão. Hoje, capítulo 4, verso 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, vamos ver agora o caminho de Abel. Porque o caminho de Caim nós já vimos. Qual foi o caminho de Abel? O caminho de Abel é o oposto de Caim. Caim trabalhou no esforço próprio, mas Abel trabalhou no descanso. Descanso. Por quê? Porque cuidar de ovelhas é um negócio assim que não exige muito trabalho. A ovelha você coloca no campo, você fica ali de olho nela. Então, é um trabalho relativamente simples, entende? Agora, Caim não, Caim tinha esforço, entendeu? Tudo indica que até aqui não se comia carne, ok? Não se comia carne. Primeiro porque Gênesis 1:9, vamos ler? 1:29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento, para alimento. Então, lá em Gênesis 1:29, o Senhor definiu que eles iam comer, então, vegetais, iam comer os frutos
então das árvores. Lá em Gênesis 9:3 é que o negócio muda ali com Noé, né? A Bíblia diz assim: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. E como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Agora. Então, até Noé não se comia carne, se comia vegetais. De Noé para frente é que passa então a comer carne. Então aqui Caim e Abel, eles não comiam carne. Abel era pastor de ovelhas e não comia carne do cordeiro. Compreende? Então o máximo que ele fazia aqui era tirar a lã. Entendeu? Então é um trabalho no descanso. Isso aqui aponta para um estilo de vida. Qual o estilo de vida? É o estilo de vida que nós servimos a Deus no descanso. No descanso. É o descanso da fé. Quando a Bíblia diz para você se esforçar, ele diz: esforçai-vos para entrar no descanso. No descanso. Por quê? Porque o favor de Deus está no descanso. Enquanto você trabalha, Deus para. E quando você para e descansa, Deus trabalha por você. Entendeu? Então a maneira de servir a Deus aqui é no descanso. Então o caminho de Caim, de Abel, é o oposto do de Caim. Caim é do esforço humano, esforço próprio. Mas o de Abel é o caminho do descanso. Então aprenda a descansar em Deus. A Bíblia diz que Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Entende? Tem gente que fala assim: eu preciso descansar. Ele tira férias. Aí ele sai, fica 30 dias de férias, só comendo na praia. Só quando ele volta, ele está cansado do mesmo jeito, que os problemas estão aqui do mesmo jeito. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a trabalhar muito, trabalhar todo dia, mas trabalhar no descanso. Amém? Então, esse é o caminho de Abel. Segunda característica do caminho de Abel é que a adoração dele não é segundo o seu conceito humano, mas é segundo o conceito de Deus. Olha o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por quê que Deus agradou de Abel e não agradou de Caim? Muita gente fala, porque ele deu das primícias e o outro não deu primícias. Não, não é verdade. Os dois deram primícias, entende? Os dois deram. A questão é a maneira que cada um deu. Então, Caim deu dos cereais, que não tinha derramamento de sangue. Mas Abel adorou com derramamento de sangue, por meio da redenção. Entendeu? Então ele não criou uma maneira de adorar a Deus como Caim fez. Não, ele adorou segundo o que ele aprendeu dos pais. Ele adorou segundo o conceito que ele entendeu de Deus, que Deus havia feito. Então ele matou um animal e adorou a Deus. Entende? Então Deus fez o primeiro sacrifício, que foi o cordeiro que foi morto para cobrir Adão e Eva. Com certeza Adão e Eva aprenderam esse princípio. Os filhos aprenderam. Mas agora Caim não quer fazer. Abel não. O caminho de Abel é o seguinte: eu vou fazer segundo Deus. O que Deus gosta? Deus gosta de sacrifício de sangue. Então eu vou derramar sangue. Eu vou matar um animal e vou adorar a Deus com sangue. Muita gente pergunta como que eles sabem que Deus aprovou de um e não aprovou do outro. Com certeza algo aconteceu. Eu deduzo que quando Abel ofereceu o sacrifício, fogo caiu do céu. Mas não caiu fogo sobre os cereais de Caim. Então ficou bem claro para todo mundo. Então Abel ficou envergonhado, mas a atitude foi ruim. Deus aceitou a adoração de Abel. Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A Bíblia, Hebreus está dizendo que Abel ofereceu a Deus um sacrifício excelente. Por que excelente? Porque é fruto daquilo que Deus faz. Entende? Olha, nós não precisamos inventar as coisas. A bagunça que acontece aí fora é porque as pessoas inventam. Inventam.
Então, se a gente pregar o evangelho, se a gente servir a Deus segundo o evangelho, se a gente entender o evangelho, entender a obra da cruz e caminhar no mesmo caminho, dá tudo certo. O problema é que nós queremos inventar moda. Você já viu que os pregadores modernos, eles querem ser profundos, mas a profundidade é sempre coisas superficiais. A profundidade deles é superficial, mas a superficialidade que eles nos acusam é profundo. Entende? Então você vê pouca gente falando de redenção, pouca gente falando sobre o sangue, pouca gente falando sobre a graça, mas eles falam de coisas profundas, segundo eles, coisas da alma, coisas de coaching, coisas de sabedoria humana, e as pessoas ficam vislumbradas, pensando, meu Deus, que coisa profunda. Não, isso é superficial. As coisas profundas têm a ver com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus é, com a maneira de Deus. Então Abel entendeu. Abel entendeu, eu vou fazer segundo Deus, eu não vou fazer segundo o homem. Esse é uma das características do caminho de Abel. Terceiro, ele foi perseguido, porque eu falei para você que uma das características de Caim é que o carnal persegue o espiritual, entende? O natural persegue aquele que é espiritual. Mas o caminho de Caim foi o inverso. O caminho de Abel foi o inverso, ele foi perseguido. Capítulo 4, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, Abel foi perseguido por causa da adoração segundo a maneira de Deus. Entendeu? Aí você pergunta, pastor, mas você falou que Deus agradou de Abel e não agradou de Caim, por causa do sacrifício. Entende? Mas se você prestar atenção, você vai ver o seguinte: alguma coisa tinha em Caim a mais que irritou em Abel, que irritou Caim. Entende? O que que era? Com certeza ele tinha uma face alegre, porque o sacrifício foi aceito, porque Deus estava agradado de Caim. Entende? Com certeza a sua face era de alegria. Ele estava jubilante de alegria. Entendeu? Então, todos aqueles que entenderam a mensagem da graça, todos aqueles que entenderam o evangelho, eles sabem que não existe mais condenação sobre a vida deles. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai pecar. Todos nós iremos errar. Todos nós iremos pecar. Mas nós não somos pecadores mais. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Por quê? Porque o caminho é o sangue. Quem anda debaixo do sangue vive alegre, vive leve. Entende o que eu estou dizendo? Isso irritou Caim. Isso irritou Caim, porque Caim olhou para Abel e viu a face de Deus, viu a face da alegria. A mesma coisa aconteceu quando Jacó estava correndo de Esaú, né? E fugiu e viveu com Labão lá anos. E aí depois ele quer voltar. E aí ele, muito medo, manda presentes e tudo mais. E chega no Val de Jaboque, ele luta com o anjo e ele vai encontrar com Esaú, com medo da morte. Mas tem uma expressão na Bíblia ali, quando ele luta com o anjo, diz que ele viu o sorriso de Deus, a face de Deus. Ele olhou para o irmão, depois que ele lutou com o anjo, e foi rumo a Esaú, e olhou para Esaú, quando viu que Esaú não iria condená-lo, não iria matá-lo, ele olhou e viu o rosto de Deus. O que é o rosto de Deus? O rosto alegre. O rosto alegre, sem condenação. Esse é o caminho de Abel. Aqueles que andam segundo o sangue vivem alegre. Eles sabem que Deus não está com raiva deles. Eles sabem que Deus os ama. Entende? Está bem com eles. Isso é maravilhoso. Mas o caminho de Caim, não. O caminho de Caim é o semblante caído, fechado. Entende? É o semblante da amargura, da inveja. Compreende o que eu estou dizendo? Então nós temos aqui Abel como um tipo de Cristo. Ele é uma figura, uma ilustração do próprio Deus, do próprio Cristo, entendeu? Há várias figuras na Bíblia, mas Abel é uma delas. Então você vê, Abel era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas.
A Bíblia diz que Jesus também era pastor de ovelhas. Então é um tipo, uma figura. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra do Novo. Sombra do Novo. Então o tabernáculo ali era uma sombra da casa de Deus. Assim como Abel é um tipo de Cristo, assim como José é um tipo de Cristo. Né? Ele foi rejeitado pelos irmãos, Jesus também foi. Né? Ele foi jogado na prisão, Jesus foi morto. Depois a ascensão dele para o governo, Jesus também foi coroado no céu. Então você vê ali uma tipologia. Então Abel é um tipo de Cristo. Então você vê que Abel era pastor de ovelhas, mas a Bíblia diz que Jesus também é o nosso pastor. Lá em João capítulo 10, verso de número 11, 10, 11, diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então, o próprio Jesus está dizendo que ele é o pastor. Então, Abel é pastor, Jesus é pastor. Então, Abel aponta para Cristo, aponta para um tipo de Cristo, entendeu? Ele é o verdadeiro pastor. Agora você vê, tanto Jesus quanto Abel, eles foram chamados de justos, né? A Bíblia diz que Abel é justo. E a Bíblia diz que Jesus é justo. Lá em Mateus 23, 35, diz assim: Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então a Bíblia diz que o sangue de Abel é um sangue justo. Mas lá em Atos 7,52 diz assim: Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ele está dizendo que o justo aqui é quem? A vinda do justo? Cristo. Então a Bíblia diz que Abel era justo e Jesus era justo. Agora me entenda, Jesus é justo porque ele é Deus. Ele é o filho de Deus. Mas por que Caim era justo? Você já parou para pensar? Por que a Bíblia chama Caim de justo? Será porque ele não tinha erros? Será que era porque ele não tinha falhas? Não. Simplesmente porque a sua justiça é a justiça do sangue. Justiça do sangue. Ele foi morto pelo seu irmão segundo a carne. Jesus também foi morto pelos seus irmãos segundo a carne. Então é outra característica aqui da tipologia. Mas você precisa entender que ele é justo não porque ele fez coisas boas. Ele é justo porque ele estava debaixo do sangue. Então a justiça aqui não é justiça própria. Qual que é a justiça própria? Eu sou bom. Eu não erro. Eu não falho. Isso é justiça própria. Qual que é a justiça de Deus? Eu erro e eu falho, mas eu estou debaixo do sangue, do justo. Então, se eu estou debaixo do sangue do justo, eu também sou justo. Compreende? Então, todos aqui foram chamados de justos, Jesus e Jesus. E eu disse para você agora que Abel foi morto por seu irmão segundo a carne, mas Jesus também foi morto pelos seus irmãos segundo a carne, os seus irmãos judeus. Foram os judeus que mataram Jesus, entende? Então, isso aqui é uma tipologia muito clara de Cristo e também de Jesus. Por último, tanto o sangue de Abel quanto o sangue de Jesus, diz a Bíblia, fala coisas. Fala coisas. Gênesis 4:10 diz: E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, quando Caim matou Abel, o sangue que caiu na terra clamou. E Deus veio. Cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Onde está o teu irmão? Ele falou: Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? E ele falou: Deveria, né? Por quê? Porque o sangue clama a mim. Agora, lá em Hebreus 12:24, diz: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança, o sangue da aspersão. E o sangue de Cristo fala. O que o sangue fala? Estou acabando de ministrar aqui para você.
O sangue fala coisas superiores. A mensagem do sangue. Nós somos recomendados pelo sangue. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Existem dois caminhos claros. Primeiro você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode andar pela vida ou pode andar pela morte. Depois você tem Caim e Abel. E Caim e Abel agora você tem uma representação de dois tipos de homem na palavra de Deus. Aquele que é recomendado pelo sangue e aquele que se recomenda a si mesmo. Então hoje nós temos esses dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Quem? Aqueles que são recomendados pelo sangue, aqueles que são recomendados pela sua própria justiça. Aqueles que estão debaixo da justiça de Cristo, aqueles que estão debaixo da justiça própria. O que é justiça própria? É o meu conceito, o que eu acho que é certo. É a minha maneira de andar. Caim inventou a religião para ele. Qual que é a religião? Não, eu vou adorar segundo o que eu acho que é certo. Eu acho que é certo eu pegar as minhas ofertas, as minhas colheitas e dar para Deus. E Deus tem que aceitar, porque é o que eu tenho, é o que eu quero oferecer. Isso aqui é uma invenção de uma religião. Qual que é o caminho de Abel? O caminho de Abel é o seguinte: Deus matou um animal para justificar meus pais. Meus pais sacrificaram durante toda a vida, porque entenderam o caminho do sangue. E agora eu vou adorar a Deus com sangue. Isso fala de um conceito. Então você tem duas pessoas aqui, uma que são recomendada, que é recomendada pelo sangue e outra que é recomendada sem o sangue. Então hoje, no meio evangélico, você tem esses dois tipos de gente. Você tem aqueles que entenderam a mensagem do evangelho, aqueles que descansam em Deus, aqueles que sabem que o Senhor é a sua justiça, que não importa o que eles façam de certo ou de errado, Deus continua os amando do mesmo jeito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você tem uma outra gama de gente. Gente que fala, não, Deus me ama, mas faz da tua parte que da minha eu farei. Né? Deus falando para eu, faz da tua parte que da minha eu farei. Ou seja, né? Aquele povo que ensina, né? Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que você não pode, Deus faz por você. Deus te ajuda a fazer. Nem é que Deus faz, né? Deus te ajuda a fazer. Essa é uma mensagem totalmente de Caim. É uma mensagem natural das pessoas que estão baseadas no seu esforço próprio. Das pessoas que são cheias de orgulho e dizem, eu posso, eu consigo, eu faço. Entende? Essa é a mensagem humana. Essas mensagens estão na universidade, estão dentro das igrejas, né? Você pode fazer coisas, né? Você pode acordar cedo, olhar no espelho e falar, eu sou poderosa, e eu vou fazer, Você pode fazer, isso é o caminho de Caim, mas existe o caminho de Abel. O caminho de Abel é você acordar de manhã e falar, eu sou mau, eu não sou bom, mas o Senhor é a minha justiça. Hoje eu vou sair e vou trabalhar, mas a bondade e a misericórdia vão me perseguir. Não depende daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Depende do amor de Deus por mim. E o amor de Deus por mim foi tão grande que lá na cruz ele derramou o seu sangue por minha causa. Deus se agradou disso, do sacrifício do sangue, uma vez por todas. E agora eu não preciso derramar mais sangue, eu preciso estar debaixo do sangue de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você entende essa mensagem, você anda com o rosto alegre, você anda satisfeito, sabendo que Deus abençoa você, que Deus está com você, sabe? Não tem nada que você faça que vai levar a Deus te amar mais do que Ele já te ama. Mas também não tem nada que você faça que vai levar a Deus a te amar menos. Ele já te ama com a plenitude. Muita gente pensa que quando estiver no céu vai estar próximo de Deus. Eu quero dizer algo para você, você não vai estar mais próximo de Deus do que você já está hoje. Hoje Ele mora dentro de você. E Ele manifesta o seu amor e a sua graça sobre a sua vida, baseado no sacrifício que Ele fez na cruz. Entende? Esse sacrifício foi aprendido durante toda a Bíblia, o sacrifício é feito. Os sacerdotes, quando tinham o tabernáculo, sacrificavam no tabernáculo. Depois tinha o templo, sacrificavam no templo, adorando a Deus, e o sacrifício durava 1 ano.
Mas a Bíblia diz que o Senhor fez o sacrifício uma vez por todas. Porque todos aqueles animais que duravam um ano eram animais que eram defeituosos, tinham a consequência do pecado sobre eles. Mas Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo não tem pecado, ele é o justo. E lá na cruz ele derramou seu sangue. Entende? O sacrifício de Cristo foi aceito. O fogo de Deus veio na cruz, queimou Cristo, queimou os nossos pecados. O julgamento veio sobre Cristo. Hoje você vê as pessoas dizendo tudo que acontece de ruim, elas dizem é julgamento de Deus. Não, não, não é julgamento de Deus. O julgamento de Deus já veio na cruz. Entende? É juízo de Deus. Não, não, o juízo de Deus já veio na cruz. O juízo de Deus não virá sobre nós, porque nós andamos pelo caminho de Abel, o caminho do sacrifício do sangue. Aleluia. Glória a Deus. Que você aprenda de uma vez por todas que o caminho não é o caminho de Davi, pegar um carro novo e colocar a presença de Deus nele. Mas, por outro lado, é o caminho de Davi, de pegar essa arca, colocar nos ombros e sacrificar, derramar sangue a cada 6 passos. Entende? É o caminho de Abel, o caminho do derramamento do sangue. Todas as vezes que você for adorar a Deus, pastor, então eu tenho que matar um animal? Não. Você vai no poder do sangue. Você chega diante de Deus no poder do sangue. Você não chega diante de Deus olhando para você. Ah, já viu gente que vai tomar ceia e fala, eu não vou tomar ceia porque eu não estou preparado. Pois é, esse aí não depende do sangue. Depende do sangue quem fala, eu sou terrível, aprontei todas, aconteceu muita coisa essa semana, mas tem ceia e eu vou ceiar porque eu vou ceiar no poder do sangue. E eu me achego diante de Deus no poder do sangue. Tanto Caim como Abel eram defeituosos. Tanto Caim como Abel eram pecadores, mas um chegou com justiça própria, o outro chegou dependendo do sangue. Todas as vezes que você for adorar, adore baseado no sangue. Todas as vezes que você for cear, ceia baseado no sangue. Todas as vezes que você for ofertar, oferte baseado no sangue. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, faça baseado no sangue. O poder é do sangue, não nosso. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o dia do meu irmão. Declaro que tua presença vai com ele, que ele vai andar no descanso, não no poder da sua justiça própria, mas no poder da justiça de Cristo, que excede todo entendimento, que o abençoa. Ó Deus, em tudo aquilo que ele colocar nas suas mãos, eu declaro que a bondade e a misericórdia de Deus vai persegui-lo hoje, esse restante de semana, vai o alcançar e vai manifestar bondade sobre ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amanhã, quinta-feira, estaremos juntos aqui, 8 horas da manhã, no programa Café com Graça. Deus te abençoe.